Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos aqui com os senhores mais uma vez, com o Dr. Norberto Kepp, psicanalista, é autor de mais de 45, 46, sei lá quantas obras sobre psicanálise, sobre física, sobre filosofia e sobre teologia. E a gente pode notar que a teologia, quando ela é tratada juntamente, unificada, a filosofia e a ciência, ela adquire encantos nunca antes vistos. Nós temos na nossa faculdade trilógica vários alunos de teologia. São pessoas que são de diversas confissões, são leigos todos, a maioria, se bem que temos também pastores e padres e outros espíritas. E o que nós notamos? Que quando nós tratamos de Deus, desse assunto, de uma forma unificada a ciência e a filosofia, então Deus começa a adquirir a posição, o lugar que ele sempre teve que ocupar na humanidade, né? E os cursos são muito encantadores, todos eles, porque são todos eles ligados à espiritualidade. E agora, mais do que nunca, o ser humano está ávido pela espiritualidade. Então, a espiritualidade na arte, espiritualidade na física, na tecnologia, na educação, no meio ambiente, nas leis, na psicanálise, em tudo, na medicina. Deus está em tudo. E isso é um brado de esperança para aqueles que querem um mundo melhor, aqueles que querem um mundo justo, mais equilibrado, que querem fazer a verdadeira terapia para o planeta. Stop a destruição do mundo com a terapia para o mundo, que é a trilogia analítica. Essa ciência que unificou os campos dos conhecimentos e de ação dos seres humanos. Quem fez isso foi Norberto Kepp. E ele tem, então, dentro da escola dele, atualmente eles são 2 faculdades, e essas 2 faculdades atuam de forma presencial e EAD. Muita gente no mundo, né, já está conhecendo essa ciência muito bonita. Dr. Kepp. Existem 3 setores de conhecimentos no mundo. Os 3 setores são o científico, o filosófico e o teológico. Mas é muito interessante o fato, quando uma universidade anuncia seu trabalho, geralmente anuncia assim, é uma faculdade de filosofia, ciências e letras, e não fala de teologia. Então, automaticamente eles colocaram a teologia fora do campo científico, como se fosse um trabalho para religiosos. Então, o que a gente nota é que, em geral, só os religiosos é que estudam teologia até hoje. Enquanto que direito, ciências e letras, todo mundo estuda. Então, é um preconceito que a sociedade criou para eliminar, vamos dizer, a teologia, que é estudo ligado a Deus. E nós, na nossa universidade lá em Cambuquira,
nós colocamos também a teologia no que nós chamamos de trilogia. A trilogia eu coloquei como sendo a união de ciência, filosofia e teologia, porque o mesmo valor que um elemento tem, que a ciência tem e a filosofia tem, a teologia tem, e para o povo conhecer. Então, nosso trabalho visa levar o conhecimento teológico para a humanidade, quer dizer, abrir o jogo teológico para que todos saibam, né, que existe, vamos dizer, um Deus também, assim vivo, um Deus que existe. Então a gente pode dizer o seguinte, quando fala, por exemplo, na questão da origem, né, do ser humano, fala que o ser humano veio de uma ameba, virou depois macaco, e o macaco virou homem. Mas, desde o início, quem criou o primeiro elemento para começar a existir? Então, não pode começar a existir do nada, né? Então, essa questão de eliminar a teologia é, assim, um preconceito que a humanidade tem na questão teológica. A teologia tem, assim, cientificamente, assim, na prática, o mesmo valor da ciência e o mesmo valor da ética, o mesmo valor da questão, assim, vamos dizer, da beleza, o mesmo valor que tem os outros dois. Então, o que é importante a pessoa saber é que na trilogia a gente estuda a união da ciência com o campo filosófico. É claro, também na prática, né? O filosófico e o teológico. Então, se falta o teológico, assim, no estudo filosófico ou científico, então a filosofia não é completa e a ciência também não é completa. Se os senhores notarem, verão que os grandes cientistas, os grandes estudiosos, os grandes conhecimentos, sempre têm, assim, concomitantemente ao estudo científico e ao filosófico, ao, vamos dizer, teológico. Então, os pensadores, né, seja Platão, mesmo Aristóteles, Tomás de Aquino, eles sempre colocaram a teologia em primeira plana. Então, se não houver o elemento assim teológico, o elemento divino, então tanto a ciência é incompleta e errada, como qualquer outro campo. Por exemplo, falando em filosofia, qualquer pessoa que pense, né, claro, né, o ser humano pensa, sabe que existe, né, o ser divino. Então, quando fala de onde que veio a humanidade, então as escolas em geral, as universidades falam do processo de evolução. Esse processo de evolução é do macaco se transformando em gente. Então os religiosos dizem, mas como, né?
Então, eles colocam Deus transformando o macaco em homem, Deus transformando na evolução, né, o elemento animal em humano. Então, eu quero dizer o seguinte: a questão criacionista é fundamental para que o ser humano entenda, perceba que existe um elemento anterior a tudo e que deu vida a tudo isso que existe. Então, a gente pode dizer isso, que sem a teologia, sem o estudo do ser divino, não é possível chegar a conclusão nenhuma. Então, o grande erro atualmente é esse. É por isso que quando a criança não é doutrinada muito cedo, se fala para a criança, você veio do macaco, que as pessoas, eu não. Porque a criança já tem essa noção assim boa, uma noção correta, que não pode haver uma transformação de uma, vamos dizer, de uma raça em outra raça. Então, o que acontece, então? Vamos dizer que a universidade em geral entrouxa, né, a questão, vamos dizer, da evolução como se fosse possível. Então, quem estudou muito essa questão da evolução e trouxe a ideia foi Charles Darwin. Charles Darwin é que ensinou e que começou na Inglaterra a ensinar a questão da evolução de um elemento para o outro. E desde então está sendo estudado e pesquisado, né? Desenterrado na terra os ossos e tentando assim perceber o crânio intermediário entre o ser assim animal, o macaco, e o homem. E eles não encontraram nada. Então, mesmo em crânios deformados, eles tentaram colocar como se fosse uma passagem de um para o outro e ninguém provou que houve isso de fato. Então, quando fala a origem do ser humano macaquiana, é a maior mentira de todos os séculos. Então, é importante a nossa universidade, nesse sentido, que ensina a teologia junto com a filosofia e a ciência. Porque sem Deus, sem o criacionismo, não se explica nada, niente, nada, como fala o italiano. O grande erro foi querer eliminar Deus da jogada, que é justamente o ser mais importante para explicar qualquer processo científico ou filosófico. É por isso que não existe nenhum filósofo ou bom cientista que não admita a questão divina na pesquisa. Inclusive, o nosso trabalho trabalha nesse sentido para tirar a mentira de todos os séculos, que é essa. Então, a gente está falando, né, para os professores e tudo mais, não ensine a criança a viver na mentira, porque essa é a grande mentira que existe em todos os tempos da ciência. É por isso que uma faculdade que faz anúncio assim, ensina ciências e letras, né? Ensina não teologia, só ciências e letras
E fica nisso. E o mais importante, que é esse fator que explica a origem de tudo, a causa, a etiologia, fica assim de lado. Por quê, né? Porque os seres humanos criaram uma ideia assim negativa, uma ideia ateia para a ciência. Ciência ateia não é ciência. Ciência ateia é nada. Então, a questão científica tem agora que retornar, e nós retornamos no nosso trabalho como era na Idade Média até, ou até antes, ou no tempo lá do Império Greco-Romano, né? O tempo lá dos gregos que tiveram Platão, Aristóteles, e depois, em seguida, que haviam colocado o fator mais importante no estudo científico, que era o teológico, e que depois, pouco a pouco, os ateus invejosos foram tirando para colocarem eles, né? Como Charles Darwin, como se fosse o Deus Criador. Então, sem haver o processo criacionista, sem haver a questão da criação, a ciência não explica nada. Vocês querem dizer alguma coisa? Podem falar. Eu queria, Dr. Kepp, dentro disso que o senhor falou, eu noto que houve uma quebra na relação entre causa e efeito. Então, a ciência, que deveria buscar as causas dos fenômenos para poder explicá-los e tratá-los, como no caso da medicina, ela tem que saber a causa da doença para poder tratar a doença. Só que nessa quebra da causa e do efeito, a ciência como um todo estuda só o aspecto material, esquecendo que a causa da matéria é transcendental. Por exemplo, a própria teologia diz que Deus é espírito, ele não é matéria. E sendo espírito, ele criou a matéria, ele criou o mundo material. Então toda matéria tem a sua causa no mundo espiritual. E quando a ciência tenta estudar só o lado material, ela não chega na causa, então ela não é uma ciência verdadeira. Por exemplo, na medicina, quando uma pessoa tem uma doença física, tende a enxergar a doença como vindo somente da parte do corpo, esquecendo-se da parte psicológica, que é a parte transcendental e mais importante do ser humano. Então, a causa das doenças deve ser buscada muito mais no campo transcendental do que no físico. Então, a ciência é incompleta. Então, César, a questão da ciência, né? Sem a teologia não chega a nada. E, pelo contrário, leva o espírito da criança, do ser humano depois adulto, a um nada que cria um desespero. E eles procuram o psicanalista para explicar certas coisas que só a teologia explica. Mais alguém quer falar? Eu gostaria, Dr. Kepp. Eu estava pensando na questão de que as nossas faculdades trilógicas, Kepp e Pacheco, ela tem essa tridimensionalidade, que trabalha com aspectos científicos, filosóficos e espirituais. Então, nas faculdades trilógicas, esses três aspectos, o aspecto espiritual é trabalhado. E falando do lado da educação, nós temos um documento chamado BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que rege o que precisa ser ensinado em termos de ensino religioso. O Brasil, sendo um país
de muita religiosidade, de muita espiritualidade, esse documento deixa firme essa necessidade de formação do indivíduo nessa parte espiritual. Há uma briga, muitos querem tirar essa parte da espiritualidade aí, mas ainda há essa possibilidade do ensino, não é obrigatória a matrícula, mas todas as escolas têm que oferecer o ensino religioso. Então, eu vejo que isso é uma forma ainda de segurar essa parte da espiritualidade. Aqui no Brasil, isso ainda é possível. Então, como é que, por exemplo, a alma, né? Porque não é só o ser humano que tem alma. A alma é energia. Mas as plantas têm, os animais têm, tudo tem a sua alma, que é justamente a parte psíquica, a parte não material. Então, como é que um animal, ou então como é que o homem iria criar uma alma se ele não consegue muitas vezes nem criar uma matéria correta? Quer falar também, o doutor Rodrigo? No caso do direito e da justiça, nós abrimos mão, quer dizer, deixamos de lado a questão da teologia e de Deus. Por quê? Porque nos tempos relativamente modernos, assim dizer, se criou a doutrina ou sistema de que chamamos de laicidade, que preconiza a exclusão das igrejas do poder público, da administração, do exercício da administração pública. E a justiça é administração pública também. Agora, como fazer justiça sem a noção da divindade, sem a noção de Deus, sem entender os aspectos da metafísica? Nas faculdades trilógicas, temos um curso que aborda justamente esses aspectos. Fazemos essa união, que é o curso de mediação de conflitos extrajudicial, que aborda justamente tudo isso que eu vim acabar de falar e colocar de novo Deus dentro da justiça. O doutor Rodrigo mostrou, né, que o que fizeram com a teologia? Criaram um meio de pôr de lado, não nas universidades normais. Então, criaram um meio para colocar os religiosos fora do campo normal de vida. Então, o que acontece, né? Só os religiosos teriam possibilidade de estudar teologia e não o povo, que é fundamental. Eu gostaria de falar, depois o professor Sidney também vai falar, mas quando a gente fala em justiça, em leis, uma coisa já é na cara, né? Estamos acabando o nosso tempo, vamos nos estender um pouco mais nesse assunto no próximo segmento, mas aí entra o conceito de certo e errado. A justiça deveria ser para determinar o que é certo e o que é errado. Se atualmente a verdade passou a ser relativa e a cada cabeça uma sentença, imaginem vocês o caos que se instaurou dentro do direito internacional e nacional. Quem é que sabe o que é certo e o que é errado? Se eles extinguiram o princípio de tudo que é verdadeiro, foi eliminado. Então, estamos aqui terminando, né? Mais uma vez, e mais uma vez estaremos com vocês da próxima vez, no próximo programa. Tchau, gente.
O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.